Você acha, eu acho que eu sei a resposta, né, a partir de tudo que você escreveu, mas eu queria que você contasse para quem nos acompanha, né, nós vimos um presidente inocente para a cadeia, porque se criou a convicção assim, não tinha como ele não saber de coisas, irregularidades que foram cometidas, algumas verdadeiras, outras que o Sérgio Moro exagerou, tal, né? Se usou uma teoria fora do direito penal, que não serve ao direito penal, que é a teoria do domínio do fato, mas se usou para isso, não tem como ele não saber, como não saber? Houve horrores no governo Getúlio, no Estado Novo, né? E até a gente passou hoje para o Graciliano aqui, o Graciliano contando o roteiro no cárcere, é um negócio tão absolutamente brutal, né? Eu falei agora, eu me arrepiei pensando no cara que lia os escritos do Graciliano, o alemão era torturado, ele saía da tortura e começava a ler os textos do Graciliano. A tortura foi institucionalizada como prática de interrogatório. E eu lembro que lia o texto do Graciliano e o Graciliano dizia assim, mas ele saía da tortura, ele lia meu texto, ele lia com uma rapidez. Eu falava, mas você leu tudo? Ele disse, eu não leio palavra por palavra, eu leio o movimento. Cara, assim, é emocionante. E a tortura, a institucionalização da tortura. Ele sabia, o nosso maior homem, a gente chegou a essa conclusão hoje, né? O maior no sentido mais importante, o mais complexo, o que deu origem ao PSD, o que deu origem ao PTB, o que deu origem ao modo UDN, ao PT, tudo. Alzira Vargas, filha de Getúlio Vargas, perguntou isso para ele. Porque ela fazia faculdade de Direito e viu os professores sendo presos, né? E se sabia que ser preso era o primeiro passo para a tortura. E ela cobrou o pai em relação a isso. E o Getúlio desconversou e, obviamente, assim como Castelo sabia das torturas no regime, informado, inclusive, pela sua entourage, Getúlio sabia que existia um sujeito chamado Filinto Miller. Getúlio sabia... E Filinto Miller não fazia nenhuma questão de esconder que era Filinto Miller. Exatamente. E naquele momento, o Brasil tinha um convênio, o governo brasileiro tinha um convênio com a Alemanha nazista, em que os oficiais da polícia secreta iam fazer estágio na SS e na Gestapo, né? Então, assim, havia um conhecimento público, né, do que estava ocorrendo, apesar da imprensa censurada, né, toda a imprensa censurada, estava claro que nós estávamos vivendo um regime de exceção. E Getúlio se valeu da sua imensa popularidade, diga-se de passagem, merecida, porque quando se fala em CLT hoje não se tem ideia do que foi. Nós estávamos em 19... E nem se tem ideia de como era o trabalho antes. Pois é. Você sai do panóptico Foucaultiano. Com essa gloriosa elite brasileira que ainda hoje tem tendências escravocratas, você imagina, né? Na época, o Getúlio, isso quem conta é o ajudante de ordens dele, contava isso, que o Getúlio reuniu uma série de empresários para explicar por que é que precisava da legislação trabalhista. Eles dizem, olha, estamos sentados num barril de pólvora, num caldeirão que está prestes a explodir. Se nós não fizermos algum trabalho para aliviar essa pressão, isso vai explodir e os senhores serão os principais... É antirrevolucionário o que estamos fazendo, né? É contra-revolucionário. Está preservando o capitalismo. Exatamente. Preservando o status quo. Porque o que é que acontecia? Preservando os nababos. E aí, esses empresários... Devagar com dor que o santo é de barro. Esses empresários, esses nababos, segundo o ajudante de ordem, não ficaram sensíveis ao discurso do Getúlio. Getúlio entra no carro e diz, esses tubarões não percebem que eu estou tentando salvá-los. Salvar o negócio deles. Por quê, Varde, Reinaldo? A legislação trabalhista na era Vargas começa logo em 31. Ou seja, do ponto de vista histórico, a escravatura tinha acabado ali. Tinha acabado fazia pouco tempo. Fazia pouco tempo. Então, ele moderniza essa relação de capital e trabalho e o que é mais esperto, olha que fascinante, olha que personagem fascinante, astuto, maquiavélico, ele se apropria das bandeiras do movimento operário, que pedia direitos trabalhistas. Esvazia o comunismo. Esvazia o comunismo. O bolchevismo. Esvazia o anarquismo. Sim. Se apropria dessas bandeiras e vira o benemérito da classe trabalhadora, o pai dos pobres.
Ou seja, num gesto... Um homem de uma astúcia política inacreditável. Né? Então, nesse momento, ele moderniza essa relação de capital e trabalho e introduz uma outra perspectiva do que é o capitalismo. Olha, um parênteses, eu ia na casa de uma irmã da minha avó, meu tio, gente da classe operária, baixa classe operária, assim, de operário não especializado. Tinha um retrato do Getúlio, uma foto do Getúlio, uma ampliação deste tamanho aqui, que eu estou falando, assim, pendurada na parede. Eu lembro, e ficava aquela coisa assim com barbante, ele ficava meio avançando sobre a sala. E assim, eles sabiam que era Getúlio, sabia que ele tinha sido bom. Reinaldo, quando eu anunciei que ia escrever a biografia do Getúlio Vargas, minha mãe me liga. Diz, não vá falar mal do meu velhinho. Que era funcionária pública. Então, para ela, Getúlio Vargas era Deus. Agora, né? E já meu pai achava o Getúlio um demônio. É engraçado. Essa captura que ele faz das demandas populares, esvaziando eu estou chamando bolchevismo, né? Esvaziando o anarcossindicalismo, esvaziando a coisa esquerda. Gente, eu sei algumas respostas que o Lira dá, tá? Mas eu estou falando para vocês também, eu quero que ele fale melhor. Ele sabia? Ele tinha consciência? Claro. Absoluta consciência que precisava se criar um novo pacto, né, nacional naquele momento, e que a perspectiva dele sempre foi a da industrialização. E ele sabia, tinha nítida compreensão de que para isso teria que ter uma classe operária maciça, né, e que esse era o momento em que o Brasil... E livre do comunismo. Claro. E o Brasil deixava de ser um país essencialmente agrário para se tornar um país em processo de urbanização. Então, ele se aliou e ele faz essa grande relação, e essa talvez seja a grande sacada da chamada Era Vargas, que ele consegue construir esse pacto entre a classe trabalhadora e uma elite mais bem ilustrada, vamos dizer assim, mais civilizada. Então, os empresários ganharam... Durou tão pouco. Ganharam rios de dinheiro. Né? O empresariado moderno ganhou rios de dinheiro e compreendeu a tarefa que Vargas tinha proposto para ele. É aí que vai a minha pergunta. Nós tivemos alguns golpes de Estado no Brasil, a maioria deles, em razão do insucesso de um problema econômico. Então, se a gente vai, por exemplo, para a proclamação da República, nós estamos falando basicamente do preço do café. Ali, o Sérgio Buarque de Holanda, na História da Civilização Brasileira, apresenta em números aqui. É um negócio incrível. Né? A produção de café se multiplica exponencialmente, o preço cai e o produto interno bruto despenca, e isso leva à queda do império. Isso. O crash da Bolsa leva Getúlio ao poder. De certa forma, o problema de depressão do preço das commodities está por detrás também do impeachment da Dilma. Penso eu, estou falando por mim. Faz sentido. Todavia, o Getúlio começa a cair e o golpe de 64 começa a ser urdido em 45, quando os americanos mandam o Adolf Berle para o Brasil. Perfeito. Que é a mente brilhante por trás do sistema de inteligência americano, justamente pelo motivo inverso, porque o Brasil começa a despontar como grande potência econômica mundial. Ou seja, o Getúlio cai pelos seus méritos, pelos méritos econômicos da sua política, é isso? Sim, faz todo sentido o que você diz, e eu acrescentaria um ingrediente nessa equação que você propõe. Eu já escrevi sobre isso, tenho dito isso em algumas entrevistas e palestras, que tudo isso, esse fundo econômico, por si só, não garantiria a eficácia dos golpes. É preciso existir uma liga de... Mas cria um alinhamento interno. Claro, né? Cria o alinhamento interno, mas para que essa fórmula funcione, é sempre colocada em evidência, para justificar, inclusive, o golpe, 3 elementos discursivos que eu sempre falo. 3 elementos discursivos precisam entrar nessa fórmula, nessa receita, que é, primeiro, né, um discurso
moralista, seletivo contra a corrupção. Né? A sociedade está podre, precisamos salvar a nação da corrupção. Carlos Lacerda Moro. e Sérgio Moro, não vou dizer A única sacanagem sua cutícula. A única sacanagem é pegar um grande dos maiores retóricos que o Brasil já teve e comparar com um tabaréu de quinta categoria Não que é há você. comparação entre... Mas em termos de estrago, Não há comparação. em termos de estrago, há. Sim, em termos de estrago... Não menospreze o estrago. Eu falo Sérgio Moro, tabaréu de quinta categoria, minha mulher faz assim, né? Ninguém pode ser processado por chamar o de tabaréu. É um tabaréu mesmo de quinta categoria. O Reinaldo, não há como comparar a cafajestagem erudita Sim. de Carlos Lacerda, certo? Com a indigência intelectual de Sérgio Moro. Carlos Lacerda era um intelectual. Carlos Lacerda escreveu uma biografia do André Gide no Brasil. Mas ninguém nem sabia que era André Gide. Mas diga, deixa eu terminar. Ladrão de obras de arte. O primeiro ingrediente que eu falei é esse moralismo seletivo. Mas ele sozinho também não é suficiente. Precisa evocar outros dois elementos discursivos. O segundo elemento discursivo vem na base de um ufanismo pedestre, de um patriotismo tacanho, de um verde-amarelismo ingênuo, certo? Que contagie, né, as massas, e principalmente a classe média. Junte-se, portanto, a esse moralismo seletivo, essa bandeira contra a corrupção, a esse verde-amarelismo pedestre, junte-se a isso, a evocação do perigo vermelho. Meu amigo, o fantasma do comunismo. Juntou essas três coisas, desgraça na certa história nos mostra.